presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Boa noite a todos, meu nome é Adriana, esse é meu esposo Júnior e estamos começando mais um Família em Foco. Boa noite. Conceito de família. O conceito de família para a Igreja Católica é muito especial. O Papa João Paulo II, em sua Carta às Famílias, escrita em 1994, refere-se à instituição como santuário da vida. E não é de hoje que a família pode e deve ser considerado o nosso santuário, nosso porto seguro, nosso bem maior. É nela que devemos encontrar alento quando precisamos, alegria de viver e principalmente amor e devoção. Se todos os membros de uma mesma família não estão de comum acordo e sintonia, dificilmente teremos harmonia e um ambiente saudável. No nosso programa de hoje, teremos como tema como mudar minha história de vida através da fé. Estamos hoje recebendo nossa família em foco, né? A nossa irmã Joyce. Boa noite, Joyce. Boa noite. Boa noite. Gostaria que você se apresentasse, né? Mostrasse, falasse para o nosso público o que você faz, qual é a sua função hoje dentro da igreja. Então, eu sou da paróquia Nossa Senhora das Graças. Hoje eu sou catequista e faço parte da Missão Amigos pela Fé, né, que é um grupo onde tem várias células reunidas. A gente faz um trabalho bem legal lá na paróquia. Que bom. Então, diante disso, iniciamos o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, né, pedimos a todos os irmãos, né, que estão nos assistindo, que possam se inscrever, né, no canal Web TV Santo Antônio e que possa apertar lá no sininho e nos ajudar aí com a nossa divulgação. Então, hoje, nosso tema, ele vem dizendo o seguinte, né, como mudar minha história de vida através da fé. E para hoje a gente tirou lá na leitura da segunda carta de Efésios, capítulo 2, versículo de 19 a 22. Amém? Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa passagem de hoje, né, a gente eu escolhi alguns tópicos, né, na Joyce, para a gente possa partilhar essa leitura. E nesses tópicos, eles vêm falando assim: não sois hóspedes, nem peregrinos, sois membros da família de Deus. Né? Então, ou seja, não tem essa de ficar, né, sem uma posição na igreja. Né? Nós como casais, como pessoas que frequentam a nossa religião, temos que tomar uma posição diante de Deus, jamais ser hóspedes nem peregrinos. Tem outro tópico também nessa passagem que ela diz o seguinte: ter como pedra angular Jesus Cristo, né? Sempre nos colocando os nossos planos, nossos projetos, nossas conquistas, nossas dificuldades, sempre em Jesus Cristo. É o que a gente sempre espera, que algo de bom nos aconteça, mas nós temos que estar sempre voltado para Jesus em todos os momentos. Um outro tópico seria harmonicamente dispostos, ou seja, né, ambos devem estar sempre em diálogo, em comunhão, para que nesse relacionamento a gente consiga, né, colher frutos desse relacionamento. Entrar conjuntamente pelo Espírito, ou seja, né, estarmos sempre em oração, né, sempre pedindo a Deus que abençoe nossas famílias, abençoe as famílias do mundo inteiro. Então nós devemos estar sempre conjuntamente em Espírito. E por último, tornar a habitação de Deus, né? Isso aí é fantástico, né? A gente, como família cristã, levar Deus aonde quer que nós estarmos, né?
a gente possa estar levando Deus e fazendo com que as pessoas se sintam assim, acolhidas, né? Se sintam bem em estar em nossa presença e ouvir uma palavra nossa. E a gente que tem várias vezes tem assistido você em seus testemunhos, em alguns encontros, como Busca. Então, você é uma pessoa, né, que a gente se espelha bastante. Ai, chega até a dar um gelo na barriga. É engraçado que Deus ele vai preparando a gente, né? A palavra de Deus fala que desde o ventre da nossa mãe, Jesus já nos conhecia, ele já nos sabia, já nos conhecia. Então, ele vai nos preparando para que a gente possa estar com ele, né? Viver essa harmonia, né? Que a palavra de Deus diz aí, estar em harmonia com o Senhor para que a gente possa ser templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que mostrar às pessoas que nós somos de Deus, né? E começar dentro da nossa casa, que é o lugar mais difícil. Porque hoje a gente está vivendo um tempo de pandemia, todo mundo andando de máscaras, né? Para se proteger contra o Covid, né? Contra o vírus. Mas dentro da nossa casa, a gente literalmente está sem máscara. É o único lugar que a gente anda sem máscaras, né? Às vezes tantas pessoas colocam máscaras para ser outras pessoas fora de casa e dentro de casa são completamente diferentes. E é dentro de casa que a gente tem que ser o templo do Espírito Santo. Porque se Jesus, né, ele quis nascer numa família, porque ele sabia que ali que era o lugar onde ele deveria nascer. Então, eu acho que a gente tem que buscar isso cada vez mais, né, para que ele possa nascer na nossa família, para que a gente possa viver essa harmonia que a palavra de Deus diz, para que a gente possa ser a habitação de Deus. Perfeito, Joyce. Através de um conceito que diz o seguinte: uma família que está fundamentada na palavra de Deus não está imune às tribulações. A diferença está em como se enfrenta essas dificuldades. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que nós somos casais perfeitos, né? E a gente passa longe disso, né? A gente busca a perfeição, né? Justamente aqui, como enfrenta essas dificuldades, tendo Deus lá como nossa pedra angular. Eu falo que a perfeição só está aqui, ó. Essa é a família perfeita, né? Jesus, Maria e José é a perfeição. Nós procuramos seguir os seus exemplos, né? Mas perfeitos nós não somos. Mas estamos tentando, né? Estamos no caminho. Eu acho que a gente está no caminho. Um dia a gente chega lá. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter a certeza que a gente caminhou certo. Eu não sei se eu já posso entrar na minha história, ou vocês vai ter mais alguma coisa aqui? Eu já posso entrar na minha história, então. Eu sou filha, né, de um casal. Desse relacionamento da minha mãe e do meu pai, gerou 3 filhos, né? O primeiro filho da minha mãe, a minha mãe ela perdeu por conta de briga, né? Briga matrimonial, né? Por conta de sofrimentos. Então, o primeiro filho antes de mim, a minha mãe perdeu, né? Ele nasceu morto, já estava com 8 meses de gestação. Então, sou eu e mais o meu irmão. Então, são só nós dois. Por isso que eu acho que eu quis ter 3 filhos, porque é só eu e meu irmão. Então, quando não tinha o meu irmão, eu não tinha uma terceira opção. Então, eu criei isso na minha mente desde pequenininha. Quando eu casar, eu quero ter 3 filhos. Então, eu nasci, né? O meu pai é alcoólatra e eu nasci no meio de brigas, muitas brigas. Todas as vezes que o meu pai bebia, era briga. Brigas mesmo, brigas de agressão física, né? O meu pai, ele nunca bateu na minha mãe de bater, né? Mas tinha aqueles empurrões, né? Aquela coisa toda. E eu cresci naquele meio. E eu ficava assim, gente, né? Aquilo, para quem está assistindo e vive essa realidade, é algo muito assustador. E para quem, quando a gente é criança, é pior ainda. Porque você não tem noção do que está acontecendo, né? Você vê aquilo tudo e você fala assim... a minha mãe e meu pai, eles estão hoje na 16ª separação. Quer dizer, eles já se separaram 16 vezes. Nessa última separação, já tem 2 anos separados. Então, eu cresci, eu vivi naquele ambiente. Brigava, separava, eu ia para casa da minha avó. Daí a pouco...
voltava para minha casa de novo. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos, uma vez eles se separaram, 9 para 10 anos, e eu falei assim com a minha avó, assim, vó, eu não quero que a minha mãe volte com o meu pai mais. Eu não queria mais ver os dois juntos, né? A gente, assim, para nós cristãos é até uma coisa absurda, porque o casamento é para a vida toda, mas eu não via felicidade no relacionamento deles. Então eu queria que eles ficassem separados. Por exemplo, hoje eles vivem melhor. Ele na casa dele, a minha mãe na casa dela, né? Eles se falam, mas assim, ele mora sozinho, não tem outra pessoa, minha mãe também não tem outra pessoa. Então assim, eles se amam. Isso é inevitável, não tem como negar, né? Eu sei, o meu pai ama muito minha mãe ama muito meu pai, mas para viver bem, eles não vivem mais juntos. Isso faz bem para mim e para o meu irmão, porque se eles viverem juntos de novo, vai ter confusão, vai ter briga. Então, eu nasci nesse ambiente, né? Então, quando eu tinha 9 para 10 anos, eu virei para minha mãe, para minha avó, e falei que eu não queria mais que eles, né, ficassem juntos. Que se a minha mãe voltasse para o meu pai, eu ia morar com ela. Olha a cabecinha de uma criança de 9 anos, né? E eu não sei qual é a realidade das pessoas que estão nos assistindo, mas a separação não é boa, nunca é boa, né? São raros, né, as famílias que a gente tem exemplos que existe separação amigável, existe casais de segunda união, mas que vivem harmonicamente, como diz a palavra de Deus aí, mas a maioria não. E quem sofre mais com isso são os filhos. Porque a gente absolve, a criança, ela absorve. A criança, ela tem, eu falo que, como eu trabalho muito com criança, né, tanto na catequese como também, né, nas animações de festa, a criança, ela sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Não adianta você querer agradar uma criança com falsidade, ela não vai gostar de você, porque ela sabe, ela sente. Eu acho que a criança, ela sente, né, ela é muito sensitiva. Então, por mais que você se separe, você faz, não, meus filhos estão bem. Não está bem. Às vezes pode até parecer que esteja, né? Mas no seu interior não. Então, quando eu casei, que eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, eu acho que eu casei mais como uma fuga, sabe? Eu não aguentava mais o ambiente da minha casa, eu queria ter a minha casa, eu queria ter paz na minha casa. E por eu casar muito jovem, né, com 17 anos, eu era muito imatura, eu era uma criança. E o meu marido, ele, quando a gente namorava, ele não bebia. Aí depois que a gente casou, ele começou a beber. Então, o que eu comecei a ver? Eu comecei a olhar para o meu marido e enxergava quem? O meu pai. Então, se ele bebesse um copo de cerveja, para mim ele já estava bêbado. E aquilo já era motivo da gente brigar. Então, onde aconteciam as brigas? Eu falo que na minha história de vida, né, Jesus, no seu primeiro milagre, ele transformou a água em vinho, né? Lá em casa, ele fez o contrário. Ele transformou o vinho em água nova. Porque a gente viveu 3 anos, né, desse casamento aí turbulento, né? Eu falo que o pessoal que está casando de novo aí, todo mundo falava assim, não, no início é tudo flores. Gente, eu não via flores, eu só via espinhos. E eu ficava caçando as flores. Eu falei assim, gente, esse povo falava, gente, no início é tudo flores. E eu falava assim, meu Deus, meu casamento só tem espinhos. E aí eu comecei a rezar, né? E quando a Adriana falou do tema de hoje, eu falava assim, meu Deus, eu sempre fui muito, muito, muito. Eu falo, minha avó fala que se a minha bisavó fosse viva, minha bisavó tinha muito orgulho de mim, porque a minha avó fala assim, Joyce, você é muito católica, igual a minha mãe, fala assim, né? Então, eu sempre rezava, sempre pedia a Deus muito pela conversão do meu marido. E um belo dia, Ulisses recebeu o convite para fazer o DIZIC. E eu falo que onde eu devo muito ao movimento, né, daqui da paróquia. E o Ulisses fez o DIZIC. E na minha casa existia um barzinho, esses barzinhos de canto, né? Tudo que era bebida que enfeitava, estava lá. Aí o Ulisses chegou do DIZIC, virou para mim e falou assim, olha,
a partir de hoje eu não quero nada disso daqui na minha casa, não. E a gente juntou aquilo tudo, jogou fora, e o meu barzinho se transformou no oratório. Que maravilha. Que bênção, hein? Aí eu tirei as bebidas e coloquei lá todas as imagens, porque eu adoro os anjos, né? Então tem vários anjinhos. E aquilo ali se transformou no oratório. E aí começou a transformação no meu casamento. Então aí a gente não brigou, mas a gente só discutiu. Mas nesses 3, 4 anos de casamento, foi briga mesmo. Então a gente pegou mais ou menos naqueles tópicos, né? Harmonicamente dispostos, entrar conjuntamente pelo Espírito e tornar a habitação em Deus. Maravilha. Então, Joyce, uma família que serve a Deus conduz outras pessoas ao caminho da verdade. Faça essa escolha como família, busque a Deus, exerça a sua liderança, seja exemplo para seus filhos e coloque a sua família diante de Deus. Não é uma tarefa fácil, mas todo o esforço é recompensado quando vemos em nossos entes queridos louvando a Deus. Então, ou seja, hoje você mudou a sua história e através você consegue passar para os seus filhos exatamente isso, não é isso? Então, hoje eu vou chorar. Não chore, olha o que eu falei. Não, eu não consigo falar da minha família sem me emocionar, porque ultimamente agora, então, a gente tem vivido assim, eu e o Ulisses, a gente tem, nesse tempo de pandemia, eu falo que tudo vem para a gente como aprendizado. Todas as fases que eu passei na minha vida, né, no meu casamento, na minha infância, foi tudo de aprendizado. Tudo que eu via minha mãe e meu pai fazendo de errado, eu procuro não repetir, né? Então, quando eu via meu Ulisses bebê, eu falava assim, ai meu Deus do céu, meu casamento vai ficar a mesma coisa da minha mãe. E eu falava assim, não, eu não quero isso para os meus filhos, né? Então, hoje eu vejo assim, eu tenho 3 filhos, né? Eu e o Ulisses vamos fazer agora em outubro 19 anos de casado. Quer dizer, eu casei com 17, agora eu já faço 19 anos de casado. Tenho 3 filhos lindos. Então, quer dizer, o meu mais velho, o Alisson, ele já canta na igreja. Agora ele já canta, ele já pega a missa sozinho, com 14 anos. Quinta-feira passada ele estava na missa, tocando, né, sozinho, só ele. E é muito gratificante isso, entendeu? É muito gratificante você olhar para os seus filhos, né? O meu do meio é coroinha. E ele é muito tímido. Então eu fico assim, porque o Alisson já é mais eu. E o Gabriel já é mais Ulisses. O Ulisses tem muita vergonha. Então eu vejo os meus filhos assim, crescendo em sabedoria. Porque a única coisa que eu peço a Deus é que nas minhas orações eu não quero que os meus filhos sejam médicos, sejam... não penso neles financeiramente bem instruído. Não, eu penso neles para que eles se tornem homens de fé, homens de caráter. Entendeu? Porque se eles forem um gari, mas que se forem cristãos, se forem de Deus, eu vou ser a mãe mais feliz do mundo. Entendeu? Então aí agora eu vejo o meu pequenininho e eu olho para ele, eu não sei não. Deus fala uma coisa no meu coração, mas deixa eu concretizar e a gente vai partilhar mais para frente, se Deus quiser, eu acredito nisso. E eu olho para ele e ele é todo assim, ele tem um carinho com Nossa Senhora que eu nunca vi nos outros 2. Entende? Tudo para ele é a mãezinha do céu. Até na hora dele evacuar, ele fala que é a mãezinha do céu que ajuda ele. Tudo é isso. E aí, quando vai fazer um exercício, semana passada veio um exercício de 3 aninhos, o meu pequenininho tem. E veio um exercício de casa que tinha que encher uns copinhos de água e eles estavam estudando ritmos, né? Batendo assim no copinho. Aí eu falei, canta uma musiquinha para te ajudar. Qual a musiquinha que ele cantou? Mãezinha do céu. Né? Então, assim, eu olho e eu falo assim, meu Deus, Deus me deu muito mais do que eu pedi. Né? Hoje eu olho para o Ulisses e eu vejo um marido maravilhoso, entendeu? Um homem que se transformou, um ótimo pai. Muito melhor do que eu imaginei nos meus sonhos. Nem nos meus sonhos eu imaginei um pai tão maravilhoso assim, entendeu? Um marido tão bom. Nós não somos perfeitos. A gente erra, a gente discute, porque a gente não concorda em tudo. Eu sou muito brava, confesso. Eu falo que se eu fosse meu marido, eu tinha me largado na lua de mel. Porque eu falo que eu sou uma pessoa muito difícil, mas a gente vai se acertando, entendeu? A gente vai aprendendo, né? Os erros que eu cometi com o meu mais velho, a gente vai
consertando nos outros. E aí a gente vai aprendendo a vida. Tudo é aprendizado. Então, tudo que eu vivi com meu pai, mas a minha mãe, não foi um tempo assim, desperdiçado, entendeu? Não foi um tempo assim, foi um tempo dolorido? Foi, mas foi um tempo de aprendizado. Eu acho que eu precisava passar por isso para eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Exatamente isso aí. Nada é por acaso, né, Joyce? Nada. Se você não tivesse passado por tudo isso, você não daria tanto valor à família que você tem hoje, né? Eu sei porque eu também tive uma história assim. Então, por isso, assim, que eu sou apaixonada pela família, apaixonada. Eu também me emociono muito quando falo em família. E as pessoas têm que parar para pensar. E quando eu vejo assim, eu vou separar do marido porque eu quero ser feliz, eu não estou sendo feliz no casamento. Gente, existem meios, né? Terapia, procurar casal pastoral familiar, procurar padre na igreja. Tanta gente que pode ajudar. Porque a maior vítima são os filhos. Você quer ser feliz e os filhos. Para a gente, a nossa maior felicidade também não é a felicidade dos nossos filhos. Quem sofre são eles, porque a criança não entende uma separação. Amam tanto o pai quanto a mãe. E na separação eles ficam divididos. E aí? Por isso que a gente tem que pensar muito antes de separar, né? Porque é muito complicado, é muito doloroso. Na minha família, graças a Deus, eu nunca vivenciei isso aí, né, com pessoas próximas, e eu sei que realmente é doloroso, né? Inclusive, quando eu te conheci, eu fiquei apaixonada pela sua família justamente por isso. A família do Júnior é muito grande, né, numerosa, sim, sempre muito unida. Então, aquilo para mim foi maravilhoso. Eu me senti assim acolhida, foi muito bom. Realmente, passava uma imagem muito, muito bonita a família da minha mãe, principalmente, né? Então, isso era uma união muito grande, tios, primos, avós. Então, era uma coisa assim muito perfeita. Mas não deixei de passar por alguns momentos difíceis também, né, com pessoas próximas. Mas, enfim, eu acredito, Joyce, que tudo, né, como você passou por esse problema, acho que milhares de pessoas passaram e vivem esse momento. E o mais importante disso é as pessoas veem que tem jeito. Tem jeito, através da fé, como você falou aí, através da sua fé, quanto você reza, a sua religião. Eu acho que o mais importante também é o que a Adriana falou. São pequenas dificuldades que às vezes a gente cria uma grande tempestade, né? E às vezes muitas das vezes a gente trabalhando em encontro de casais, convivendo isso aí também através da pastoral familiar, a gente percebe que há muitos casais que por tão pouco, né, criam uma situação tão grande, e às vezes mais por egoísmo. Porque achar o defeito no outro é muito fácil. Mas quando a gente se colocou lá na presença de Deus, né, no nosso matrimônio, a gente estava ali e a gente teve um voto ali, né, a gente fez um voto na presença de Deus. Então não é simples assim, né? Não é simples só assim. na alegria, né? Em todos os momentos. E você falou aí sobre seus pais, né? Seus pais. E aqui tem um tópico que diz o seguinte: honrar pai e mãe. Se existe um segredo para a longevidade, esta é a chave: honrar os pais. Pai e mãe devem ser respeitados na mesma medida. Quando obedecemos nossos pais, estamos honrando a Deus que instituiu este princípio. E ao obedecermos a Deus, somos abençoados. Esse ciclo de obediência gera harmonia e prosperidade para a família. Então, ou seja, apesar de você, no seu caso que você falou, né, que quando criança torcia, né, para eles não se juntassem mais, né, devido a essa questão do sofrimento. Mas como é que é a sua convivência hoje com eles? Exatamente isso? Então, eu acho que agora eu sou muito mais próximo dos dois do que antes. Sim, eu não vejo meus pais como separados, entendeu? Eu vejo como se eles estivessem dando um tempo, né? Para eles poderem respirar, que eu acho que eles ainda voltam. Porque 16 vezes, vai para 17. Né? Então, mas você assim, crê nisso? Chega a ser assim, até cômico, entendeu? Quando eu falo assim, minha mãe e meu pai se separaram 16 vezes. Todo mundo assim, 16. Eu contava todas as vezes. Portanto, ela não sabe esse número, mas eu sei. Né? Então, assim, hoje eu moro perto da casa dela, né? Minha mãe
Minha mãe é minha base, né? Ela me ajuda muito, né? Quando tem que trabalhar, ela que fica com os meus filhos, né? Ela é o xodó, ela é vovó, né? É xodó, vovó coruja mesmo, cuida deles. Nossa, gosta mais dos netos do que... Depois que a gente tem filho, as mães não gostam mais da gente, não. Gostam mais dos netos do que da gente. E o meu pai mora na roça, né? No sítio, e a gente vai sempre para lá. Sempre que tem uma folga, a gente parte para lá. Só que o que eu vejo é o seguinte, onde eu ainda rezo todos os dias para que Deus ainda realize um milagre na vida dele. Por quê? Eles não dão certo por causa da bebida, por causa do alcoolismo. Se o meu pai parasse de beber, eu acho que ainda eles tinham uma chance. Então, às vezes, depende muito mais dele. Claro, minha mãe também tem... Eu não estou dizendo que a minha mãe também é perfeita. Minha mãe também tem as suas dificuldades. Mas o que impede da felicidade deles hoje é o alcoolismo. Porque só quem vive o alcoolismo dentro de casa é que sabe o que é. Porque a pessoa se transforma, né? Por isso que eu não gosto de beber. Eu não bebo nada. Não bebo. Às vezes a pessoa... mas não tem nada a ver. Não bebo. Não gosto. Por quê? Eu acho que eu tenho que ser o que eu sou sem ou com a bebida. Entendeu? Então tem muita gente que precisa beber para ter coragem de fazer isso, ter coragem de fazer... E eu não sou a favor disso, né? Então, se falar assim, vamos dançar forró aqui agora. Eu vou dançar, né? Não preciso de beber para isso. E o meu pai, não, ele não aceita. Ele não aceita que ele é um alcoólatra, que ele precisa de tratamento. Como vocês falaram sobre separação. Eu gosto muito de matemática. É a matéria que eu mais gosto. Ninguém gosta, né? Por que a matemática? Porque todo mundo, quando pega um problema de matemática, você foca em resolver ele. E você quer resolver ele a todo instante. Você não olha o contexto, por onde você pode ir, qual o caminho que você pode ir. E a vida é assim. Quando a gente tem um problema, você tem uma dificuldade no seu relacionamento, no seu matrimônio. Então você acha que é muito mais fácil você separar, que você não vai ter mais aquele problema, do que você tentar juntos resolver. Porque o que é a vida dois? Quando eu casei, meu pai me deu um conselho que eu carrego esse conselho para a minha vida até hoje. Ele falou assim, minha filha, o casamento não é fácil. A gente briga até por causa de uma pasta de dente. E eu ficava assim, gente, mas por que eu vou brigar por causa de uma pasta de dente, né? Aí eu casei, aí... A minha mãe, quando era pequenininha, minha mãe me ensinava a apertar a pasta de dente desde baixo, né? Até terminar. O Ulisses, ele vinha no meio da pasta de dente e apertava. Aquilo me matava, né? E aí eu lembrei do que o meu pai falou. Porque são duas criações diferentes tentando viver uma vida agora. Exatamente isso aí. Então, é difícil você acertar. Mas só que você tem que aprender, você vai ter que aprender com os erros dele. Algumas coisas você não pode... Quando eu casei, eu cometi muito esse erro. Eu queria que o Ulisses mudasse, tinha que ser do meu jeito, mas ele era uma outra criação, uma outra vida. Então, de um dia para a noite, eu não ia fazer ele virar o que eu queria que ele virasse, entendeu? Apertasse, até hoje ele não aperta. Com 19 anos de casado. Né? Então, toda vez que ele vai escovar o dente, que eu vou escovar o dente depois dele, eu vou lá e ajeito a pastinha de novo, para ficar bonitinha. E o meu pai falava isso, eu falava assim, bem que o meu pai disse. Então, a gente tem que tentar juntos, né, resolver a situação, passar por aquela situação e olhar para quem está à nossa volta. Se a gente tem filho, olhar para os filhos. E uma coisa que me ajudou muito, né, que eu quero dar até um conselho para quem está assistindo, todas as vezes que eu brigava com o Ulisses, né, que o casamento estava abalado, porque a gente tem essa fase, não vou dizer para você, não, a gente já ficou, eu já briguei, já discuti com ele, de ficar uma semana sem falar com ele, de pensar em separar, porque a gente acha assim, vai ser mais fácil, mas não é. E o que eu fazia? Eu ia olhar meu álbum de casamento. Eu pegava meu álbum de casamento, eu revirava meu álbum de casamento.
antigamente, né, era o videocassete ainda, né, botava a fita lá, assistia a fita de casamento, e aí eu ia me lembrando daquela menina, daquela jovem que um dia olhou para aquele homem bonito, se apaixonou e falou que quero viver com ele pro resto da vida, e por causa disso agora eu vou jogar tudo pro alto, entendeu? Então, e aí ia renascendo de novo aquela paixão, porque o casamento, o que é o casamento, né? Como a gente falava antes, né? É respeito. Se não houver o respeito, aí começam as brigas. Então, Joyce, o que acontece? Porque a gente, quando é criado com pai e mãe, briga entre irmãos, né, que são criados da mesma forma, da mesma maneira, tem essa confusão. Imagina um marido que veio de outra família, outra cultura, outros hábitos, é totalmente diferente, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar sempre ver o lado do outro, né? Tentar acertar o que não tá bom. É isso, sempre tem que ter muito diálogo. E oração, né? Pedir muito a Deus, né? Para dar discernimento ao casal, porque sozinho a gente não consegue. É através da graça. E primeiro também que ninguém é perfeito. Parte do princípio que ninguém é perfeito. Então, ou seja, aquele preciosismo da pasta de dente e entre outros, né, que acontece no dia a dia, aquela roupa espalhada, né, de repente, aquela forma que você quer de um jeito, igual, por exemplo, eu passei muita raiva quando eu trabalhava embarcado, e aquele monte de gente, lambão, tudo jogado, eu chegava a me moer por dentro, mas o que eu ia fazer? Eu ia brigar, ia discutir? Não tinha como, é a mesma coisa dentro de casa, né? São certas coisas que você tem que conviver, respeitar, porque atrás dessa pessoa que estava jogando aquela roupa no chão, espalhando, deixando aquela coisa, há uma pessoa muito boa, né? Há outras virtudes maravilhosas ali atrás. Então, do que adianta você brigar por algo tão fútil, né? Exatamente. O Júnior, por exemplo, ele é todo certinho, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho esse defeito. Eu aprendo muita coisa com ele, né? Eu falo, Júnior, eu sou filho de pai separado, eu não tive minha mãe para estar do meu lado, para me ensinar as coisas. Tem coisa que vem de berço, né? O Júnior, a mãe dele sempre falava que ele sempre foi, desde pequenininho, todo, né, cheio de cor, perfeccionista, não sujava roupa. Então, assim, cada um de um jeito. E eu já, né, desse jeito, eu falo que eu sou mais desorganizada. Mas aprendo muito com ele. E ele respeita esse meu lado. E aí se completa. E dessa forma já tem 15 anos. Viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Joyce, vamos lá. A disciplina é como o sol, né? Como sal, né? É necessário, mas não devemos exagerar. Sem regras, a família cai no caos. Com regras a mais, a família sufoca. Com a ajuda de Deus, podemos encontrar o equilíbrio. Atenção, todo mundo erra no sal de vez em quando. O mesmo acontece com a disciplina. Para solucionar o problema, acrescente o perdão. Uma coisa também que eu aprendi nesse tempo todo de casado, depois que eu falo que também o que me ajudou, o que nos ajuda até hoje, né, de a gente já completar 19 anos de casado, é a igreja. Se a gente não tivesse, né, sempre envolvido em alguma coisa na igreja, né, que depois que o Ulisses fez o DISI, que a gente trabalhou em vários, aí a gente, depois que separou, né, as paróquias, a gente foi para lá, a gente montou um grupo de jovens que chamava MOIC, né, a gente caminhou um bom tempo juntos. Aí depois, agora a gente está com a Missão Amigos pela Fé, que também nos ajuda muito. Então, o que nos ajudou foi isso, porque no início do meu casamento, eu era muito católica, mas o Ulisses não. Eu fui catequista do Ulisses, gente. Você acredita? Mesmo? Uhum. Eu fui dia de domingo, o Ulisses ia lá para casa, porque a minha mãe era muito rígida, né? Tô falando de regras, aí eu lembrei. Aí minha mãe falava assim, ó, vocês só podem namorar quarta, sábado e domingo. É parecido com vocês? Então, quase 100%, só isso. Então, na minha época, não é tão assim, atrás, né? Mas tinha dias para namorar. E a minha mãe dormia cedo. Então, eu só podia namorar até 9 horas da noite. E quando dava 9 horas... Aí começava 9 horas da manhã. Aí quando dava 9 horas da noite, ela chegava assim, salão, na hora, vamos. Aí tinha que ir embora. Aí dia de domingo ela falava assim,
ó, se vocês quiserem namorar o dia todo, pode namorar, mas 9 horas vocês têm que ir embora. Aí o Ulisses ia almoçar lá em casa, né, na casa da minha mãe, e a gente ficava a tarde toda juntos e 9 horas ele ia embora. Aí o que eu fazia? Eu ia dar catequese para o Ulisses. Depois do almoço a gente sentava no sofá e eu dava o catecismo para ele. E eu fui catequista do meu marido. O meu mais velho fez primeira comunhão comigo, o meu do meio fez primeira comunhão comigo. Então, assim, é uma honra muito grande, né? Carregar isso. E aí, depois que ele veio para a igreja, mas antes era só eu, né? Só eu que tinha uma fé, que era católica. O Ulisses foi fazer crisma depois da nossa caminhada já, depois que ele tinha feito Dizique, que a gente estava caminhando no MOIC, que ele veio fazer crisma. E assim, cada vez mais vai se fortalecendo. Aí eu aprendi, quando a gente discutia, eu dormia na sala. Com raiva, né? Depois da nossa caminhada, eu aprendi o quê? Que eu não podia dormir separada dele, mesmo com raiva dele. Às vezes eu estava com raiva, eu não saía mais da minha cama. Porque a cama do casal é algo sagrado. Exatamente. E uma vez me disseram assim, Joyce, se você dormir fora da sua cama, sabe quem dorme com você? É o inimigo de Deus. Ele dorme com você e dorme com seu marido. Eu falei assim, nunca mais ele dorme comigo. Eu durmo com raiva, mas eu durmo aqui do lado dele. E aí o que acontecia durante a noite? Aí sempre tem a conciliação, né? Exatamente. A gente se perdoa, porque o que acontece muito nos casamentos que eu vejo é que um não dá o braço a torcer, né? Aí fica assim, eu não vou pedir desculpa, eu não fiz nada de errado, quem fez foi ele, ou quem fez foi ela. O que falta é a humildade. Né? O que sempre falta nessa... Primeiro é o respeito, depois a humildade. Só que alguém tem que dar o braço a torcer. Sempre tem que ceder, né? Sempre tem que ceder. Aí eu aprendi. A gente vai aprendendo, né? Eu tô falando, é tudo aprendizado. Eu estou vivendo agora esse período de pandemia e há um mês atrás eu e o Ulisses passamos por uma turbulência no nosso matrimônio. Bem assim, acho que foi 19 anos de casado, foi uma das piores assim que a gente viveu. E eu comecei a falar assim, meu Deus, tem algo errado, porque o inimigo ele veio para quê? Para destruir. Sim. E o que ele mais afeta? A família. Porque ele afetando a mãe, ele vai afetar todo mundo. Se ele afetar o pai, ele afeta todo mundo. Então ele sempre pega um. E aí eu vi as crianças percebendo, né? Os meus 2 mais velhos já começaram a perceber. Aí a minha avó ainda chegou perto dele e disse, se sua mãe largar seu pai, como é que vocês vão fazer? Aí um já falou assim, eu vou morar com meu pai. O outro, eu vou morar com a minha mãe. Eu falei assim, gente, isso não está certo. Isso não está certo. E eu comecei a rezar. Falei assim, Senhor Jesus, Espírito Santo, iluminai. E eu comecei a pedir muito ao Espírito Santo para me auxiliar. E eu falei assim, gente, isso não está certo. Aí o que eu fiz? Assim, olha a matemática, não foca no problema. Fui caminhar. Peguei meu tercinho, fui rezar o meu texto, fui caminhar. E eu voltei outra pessoa para casa. Cheguei, conversei com o Ulisses, nós nos acertamos. Né? Então, assim, colocamos tudo certinho. E agora, aí depois da caminhada, comecei a pedalar. Eu vi vocês passando pela É, isso aí, coisa boa. E aí você vai olhando, aí nas minhas pedaladas, né? Eu falo como que Deus é tão bom, que Ele fala com a gente a todo instante, só que a gente não presta muita atenção, né? E aí às vezes eu me distancio um pouquinho do pessoal e eu vou rezando meu texto. Eu rezo meu texto no percurso. Semana passada a gente foi pedalar, e quando a gente estava pedalando, e o Ulisses foi com a caixinha de som na bicicleta, louvor tocando lá, te louvando, aí a música da igreja tocando, aí eu tô lá concentrada, assim, falando com o Senhor, assim, eu fiquei para trás, ele mais o outro menino foi na frente. Quando eu passei na lateral, assim, eu vi um senhor sentado numa valeta, assim, na beirada da estrada, capinando, roçando. Aí eu falei assim, gente, olha que bonito, já é um senhor de idade. Quando eu cheguei mais perto, eu fui ver que ele só tinha uma perna. E ele estava ali, roçando. E começou a tocar um louvor lá, e eu comecei a louvar o Senhor em cima da bicicleta. E eu comecei a chorar, chorando. Falei assim, Senhor, eu reclamando às vezes da vida, a gente reclama de tanta coisa assim que não tem importância. E ele está ali, com uma perna só, trabalhando, roçando e vivendo a vida. Então a gente fica olhando assim o problema, porque o meu marido não coloca a toalha, só deixa a toalha molhada em cima da cama, e por causa disso eu vou separar. Mas o problema ele só vai mudar. Exatamente.
Exatamente. E assim, e Deus, ele vai falando isso, né? Aí os meus filhos, quando a gente sentou, conversou, eu falei com eles assim, ó, fica tranquilo, mamãe não larga papai não. Eu jurei lá na igreja, lá, até que a morte separe. É só quando eu morrer ou ele morrer que a gente vai se separar. E eles já começaram a olhar um pro outro assim, rindo, entendeu? E eu falei assim, gente, né? É tão bom, o casamento é tão bom. Eu falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Mesmo tão jovem, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você não curtiu nada. Gente, eu curto tanto dentro do meu casamento, assim, com o Ulisses, com as minhas crianças. A gente está pedalando agora nós 5. Né? Aí eu vou carregando o pequenininho e ele junto. Aí o pequenininho, ele é meu incentivo. Aí tem um morrinho, aí ele fala, vamos mãe, vamos conseguir. Aí quando chega lá em cima, ele, ai, tô cansado. Eu, danadinho. E é tão gostoso isso, você viver isso. É muito bom. Família, né? Então, Joyce, a gente se realiza nos filhos, né? E nesse último tópico aqui, que a gente colocou, todo mundo erra no sal de vez em quando. A gente, como mãe, também erra, como pai, e a gente aprende com os filhos. Eu até vou contar uma coisa aqui que eu me envergonho, mas é para dizer que a gente não acerta em tudo. E outro dia eu sempre peço muito a Deus que me dê paciência, porque educar não é fácil, né? A gente perde a paciência com os filhos. Eu tenho amiga da pastoral que fala assim, a Kátia, a Adriana posta tudo e tal, tudo. Mas é que eu me sinto realizada com meus filhos. O que eu não pude ter, né, com meus pais, eu me realizo com meus filhos. Então, assim, é minha alegria. Mas eu tenho meus momentos também, às vezes, de ser brava, de puxar orelha, eu sou exigente. Então, teve um dia que os dois brigando lá, eu peguei, falei um palavrão. Aí o Davi veio me corrigir. Primeiro ele levou susto, porque lá em casa a gente não tem costume de falar palavrão, a gente não fala, né? A gente procura dar o exemplo da melhor forma possível. E nisso ele me corrigiu. Primeiro ele ficou espantado e falou assim, que isso, mamãe? Você viu o que você falou? Você é uma coordenadora de uma pastoral familiar? Eu falei, você fica quieto. Liguei com ele e tal, não sei o quê. Aí, eu, na hora, veio aquele estalo. Ai, meu Deus, me perdoa. Perdão, Senhor, eu errei. Sabe? E eu falei, você não devia ter feito isso, mas é por isso que eu falo, a gente não tem que fazer nada quando está com raiva. Porque às vezes a gente fala o que quer e o que não quer, né? Aí fiquei assim, refleti. Aí me acalmei, rezei. Aí eu fui lá atrás dele e pedi perdão, meu filho. Falei, meu filho, me perdoa, mamãe. Eu estava nervosa. Então, assim, a gente tem que reconhecer que a gente erra também. E falei para ele, toda vez que eu errar, se eu estiver errada, você pode chegar perto de mim e me puxar a orelha, me corrige. Né? Nós erramos muito. Erramos como esposa, acertar, né? Erramos como filha, erramos como mãe. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Muito mesmo nisso. Uma vez, antigamente eu bebia vinho, gostava de tomar um vinhozinho. E aí o meu filho, uma vez a gente estava conversando assim, o meu mais velho começou a falar assim, mas tem aquela garrafinha assim, aquela garrafada assim. Eu falei assim, mas como é que você conhece? Eu não bebo. Aí ele falou assim, não, mãe, só não bebe não, só não bebe vinho. Gente, aquilo veio como se fosse uma lança assim no meu coração. Aí eu comecei assim, gente, como eu vou corrigir o meu filho no dia da manhã, né, se ele vai me jogar isso na minha cara? Desde esse dia, nunca mais eu tomei um dedo de vinho. Né? Porque, assim, nós somos exemplos. Sim, exatamente. E eles se espelham. Como eu me espelhei nos meus pais, mesmo com os erros dele, para tentar acertar, mas eu também me espelhei em muitas coisas boas, né? Eles não viveram um matrimônio também só de erros, né? Mas eu me espelhei. Meu pai, ele tem um defeito dele do alcoolismo, mas é um ótimo profissional, né? Meu pai nunca levantou a mão para mim. Mesmo ele alcoólatra, bebendo, ele nunca levantou a mão para mim. Né? A minha mãe é uma mulher que eu falo que ela é inspiração para qualquer pessoa, entendeu? Porque viver o que ela já viveu, passar o que ela já passou e hoje ainda está aqui, ela é muito guerreira, né? Minha mãe, quando ela viu que as coisas estavam ruins, né? Porque na 12ª, 11ª separação deles, a gente mudou para Pádua.
Foi aí que a nossa vida começou a mudar. Eu tinha 10 anos, que eu não sou natural de Pádua, eu sou mineira. Uai. Uai. Então, quando eles viveram essa separação que a gente veio para cá, que a vida começou a mudar. Então, quando a gente mudou para cá, a gente morava numa casa de aluguel, que o banheiro você tinha que entrar e sair de costas, que não tinha como você virar. A cozinha, de dia era cozinha, de noite era dormitório, era quarto. E a minha mãe falou assim, opa, né, eu tenho que fazer alguma coisa. E a minha mãe foi e começou a ser sacoleira. Colocou uma bolsinha de roupa na garupa da bicicleta e ela vendia de porta em porta. E foi aí que a nossa vida começou a mudar, entendeu? Porque ela foi uma guerreira, ela foi uma vitoriosa. E aí a gente construiu a nossa casa, né? Hoje a minha mãe... Hoje a gente não somos ricos, mas hoje a gente tem uma estrutura bem melhor do que quando a gente tinha. Aí eu olho hoje para minha casa, hoje eu ainda falava isso com o Ulisses. Olhava para o Ulisses e falava assim, a gente é rico. Rico, se não de ter dinheiro, mas a vida que a gente tem hoje, né? Assim, ele falou, essa semana ainda, ele falou, nem eu, né, nem ele, nem eu tivemos isso. Né? Tudo que a gente dá para os nossos filhos, a gente procura dar o melhor. Mesmo errando. Porque eu falo com as crianças da catequese assim, quando eu era pequenininha, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, que é a pior fase, né? Vocês ainda, o Davi tem quantos anos? 13. Aí, tá pegando essa fase. Ai, gente, eu falo que eu não sei ser mãe de adolescente. É meio difícil, sim. Muito difícil. E eu tô vivendo todas as fases. Eu tô com um adolescente, uma criança e um bebê. Tudo ao mesmo tempo. E eu falava assim, quando a minha mãe, eu falava assim, quando eu tinha meus 15 anos, né? Eu falava assim, mãe, deixa eu ir na rua. Minha mãe, não. Nunca saí. Eu nunca vi na rua. E eu falava assim, quando eu tiver meu filho, eu vou deixar ele sair. Vou deixar ele aproveitar a vida. Vai, meu filho, pode ir pra rua. Até hoje não foi. Né? Não foi, não vai. Diferente. Por quê? Porque Não é a mesma coisa. Porque a gente quer o Eu também melhor. não deixo. A gente quer o melhor para eles, mesmo eles não tendo idade, sabedoria de entender que a gente dizendo não é o melhor para eles, mas é o melhor que a gente está fazendo. Mas, Joyce, através dessa vida todinha que você viveu, a gente vê que teve momentos bons também, com seus pais, né, com a sua mãe, com seu pai também. Não teve muito. Separação. Eu estou aqui como prova viva disso. Que bom. Eu falo que a melhor coisa que eles fizeram no casamento deles foi eu e meu irmão. Que bom. Então, Joyce, a gente está, né, chegando no final do programa. Eu espero que, né, aqueles que nos assistiram, que estão nos assistindo, que possam, né, ter esse exemplo, né, que às vezes a gente passa por pequenas coisas, né, por problemas tão mesquinhos e acha que é um grande problema. Então a gente teve um testemunho de uma irmã, né, de uma pessoa maravilhosa, que passou por uma série de problemas, né, que, como ela, várias pessoas também já passaram, e estão aí progredindo, né, graças a Deus, tem uma família maravilhosa, Deus tem abençoado em cada momento, agora no pedal, né, nas suas caminhadas, nas suas pedaladas. Então, que Deus possa sempre, né, estar abençoando você, né, com muita saúde, toda a sua família. E nós queremos sua consideração final. Então, deixar um recadinho para o pessoal que está assistindo, né? Porque a gente não pare só no problema, né? Não foque o problema, mas que veja o que Deus quer te mostrar, né? O que Deus quer nos ensinar com isso tudo, né? Não desista do seu casamento, né? Não desista do seu esposo, reze, porque a conversão vem. Eu não desisti do meu pai. Eu rezo todos os dias, peço a Deus que um dia, nem que seja o último suspiro dele, ele vai virar para mim e falar assim, minha filha, eu parei de beber. Entendeu? Eu já vou me sentir vitoriosa. Então, que a gente não desista dos nossos sonhos. Outra coisa, marido e mulher não pode desistir de sonhar, não pode parar de sonhar. A gente tem que sonhar juntos, tem que partilhar os sonhos juntos, né? Para que a gente possa alcançar muito mais, né? Muito mais coisas juntos. Porque família que reza unida permanece unida. Chegamos a mais um final, né, do nosso programa Família em Foco. Né, nós queremos agradecer mais uma vez a presença da Joyce. O Ulisses não pôde vir, com questão de trabalho, né, Joyce? Então, que Deus possa sempre estar abençoando vocês, abençoando a sua família, e que possa ser ainda mais, né, exemplo de vida, exemplo de mãe, exemplo de educadora, né, como catequista. E leve a nós o nosso abraço, a toda a sua família, a Ulisses, a seus filhos, a seus pais também.
Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar desse lado de cá, porque lá na Missão Amigos pela Fé sempre eu entrevisto. Não sou entrevistada. Então, assim, foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Vocês também são um casal maravilhoso. Tive a oportunidade de trabalhar com vocês no SCC, né? Então, que Deus possa continuar também nos abençoando, né? No Busca, eu fui lá a Kátia me pegou de surpresa. Né? Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Muito obrigada. Amei estar aqui com vocês. Que bom. Gostaria que você fechasse o nosso encontro de hoje com uma oração, por favor. Gostaria de convidar todos, né, que estão nos assistindo, né, que possa, agora neste momento, elevar o seu pensamento ao Senhor, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele continue abençoando a nossa família. Né? Se você traz algum trauma, né, familiar dentro de você, peça ao Espírito Santo que possa te curar, possa te livrar, possa te acalentar, né, possa interceder e vir ao nosso auxílio, nos livrando disso, dessa mágoa, desse rancor. Se você está vivendo algum momento de dificuldade no seu matrimônio, peça à família de Nazaré que possa te auxiliar, né? Mulher, peça sempre à Virgem Maria, ela é nosso exemplo maior de mulher, de esposa, de mãe. Homem, peça sempre a São José que possa te educar a ser um líder dentro da sua casa, ser um líder que pastoreie, né, o seu rebanho, a sua casa, os seus filhos e filhos. Peçam sempre ao menino Jesus para que possa vir em nosso auxílio, né, possa nos ensinar a caminhar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, né, nunca mais esqueci, né, que se as mães forem como Maria, os pais como José, os filhos com certeza serão como Jesus de Nazaré. Então que o Espírito Santo possa vir em nosso auxílio cada vez mais, que nós possamos ser famílias de Deus, famílias orantes, famílias que creem no poder e na ação desse Senhor maravilhoso. Amém. 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 Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.